E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Neuronato de AZ, o canal de neuro que mostra pra você que a neuro não tem que ser chata, não tem que ser difícil, pode ser muito legal e útil no seu dia a dia. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Dr. Henrico Valete, que vou te guiar pela nossa jornada por aqui, certo? Então, se você ainda não estava nos seguindo, já aproveita e esmaga o botão de seguir aqui, ativa o sininho, dá like, já deixa sua curtida, deixa seu comentário, porque eu estou muito contente de ter por aqui. Se você não estava por aqui antes, onde você esteve, hein, meu querido? Você estava andando por onde? Estava com saudade de você? Que bom que você chegou. Vamos conversar hoje sobre um tema extremamente interessante. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito útil para a prática médica. O AVC. Especificamente sobre um dos critérios de inclusão da trombólise. O que é isso? Um dos principais tratamentos do AVC. A gente sabe que o AVC, na fase hiperaguda ali, quando ele está num tempo adequado de ser trombolizado, de ser tratado, de ser reperfundido, significa que a gente ainda tem muitas áreas do cérebro que estão vivas. Muitas áreas que estão em sofrimento. Elas estão tristinhas, sofrendo ali, mas elas estão vivas ainda. Então a gente ainda consegue salvar essas áreas se a gente abrir aquela artéria que estava ocluída, certo? Afinal de contas é um AVC. Mas a gente tem um tempo muito adequado para fazer isso e a gente tem que saber exatamente os critérios de inclusão para a trombólise, que é esse tratamento que a gente faz para o nosso paciente com AVC agudo, com AVC isquêmico agudo, muito na ponta da nossa língua. E a gente tem que conhecer todos eles. E um desses critérios dá uma polêmica muito bafafá. O pessoal entende muito pouco sobre ele e hoje a gente vai falar exatamente sobre esse critério mirabolante diferente. Para que você nunca mais perca o Golden Minute do seu AVC. O que significa isso? Significa que você não pode deixar o seu paciente com AVC esperando para você pensar o que vai fazer com ele, chamar o especialista, chamar o papa, não vai chamar ninguém. Você vai resolver esse negócio. O problema é seu, você não pode fazer seu paciente perder tempo e você tem que conhecer quando ele tem critério para você sair correndo desesperado para fazer esse tratamento, porque muda completamente, pessoal. Trombolizar um paciente significa abrir aquele vaso com uma droga, com uma medicação. Quando a gente abre o vaso, a gente dá a possibilidade do paciente voltar a ter funções que ele não tem naquele momento e que ele não vai ter se você não correr. Então você não pode perder o Golden Minute do AVC. O que é o Golden Minute do AVC? É você respeitar o minuto de ouro das emergências neurológicas, especificamente do AVC agora, que é o que a gente vai conversar hoje. E o que é respeitar isso, né? O que é o minuto de ouro? É a gente fazer um bom raciocínio clínico das emergências neurológicas num tempo curto. O que significa isso? Você vê seu paciente, faz um exame físico adequado, faz ali, tem acesso à história desse paciente, conversa com ele, faz sua anamnese e pum, você tem um monte de informação. A ideia é você conseguir pegar essas informações, fazer um raciocínio clínico em cima disso e definir uma conduta, definir o que vai ser feito. E hoje eu quero te mostrar e te dar mais segurança para você usar esse critério a seu favor, certo? Um dos critérios da trombólise. Então, hoje, muito bem acompanhado aqui do Osório Tobias, a gente vai responder uma questão muito importante. Trombolizar ou não trombolizar? Eis a questão. Então, para a gente responder essa questão, a gente precisa conhecer os critérios de inclusão. E hoje eu vou falar de um deles, que é especificamente sobre o mismatch DWI-FLAB. Você fala, nossa, eu sabia desse negócio de 4 horas e meia e tal. Esses aí existem, são importantes pra caramba. Mas esses eu sei que você não tem tanta dificuldade, a gente vai conversar sobre eles depois. Hoje eu quero te mostrar especificamente sobre o mismatch DWI-FLAB. O que é isso? Gente, alguns AVCs a gente não sabe quando começou. Por quê? Sei lá, porque o paciente não sabe referir, porque a família não sabe referir, porque esse paciente estava dormindo e esse paciente acordou com déficit, acordou mal, certo? Então, basicamente, o que acontece é você não sabe quando foi o AVC. Então, você não sabe se esse paciente respeita os outros critérios de inclusão. Por exemplo, um AVC que tenha começado no máximo 4 horas e meia para você trombolizar. Então, sabendo disso, nessa dúvida, a gente consegue usar uma malandragem, só que não na tomografia, que é o exame que a gente faz. Então, assim, nada mudou na sua cabeça. Você pegou um paciente com AVC, corre para a tomografia de crânio, sem contraste mesmo. O que você quer ver é especificamente se tem sangramento. A tomografia de crânio no AVC não serve para dar diagnóstico, lembra disso, ela serve apenas para excluir um sangramento. Beleza, agora, nessa situação de um paciente que acordou com déficit, o famoso wake-up stroke, ou de um paciente que foi visto bem há pouco tempo e ali do nada ele foi visto muito mal, depois de um período de tempo, que ninguém sabe falar exatamente quando, porque a família não viu exatamente quando foi, a gente consegue usar uma malandragem da ressonância magnética. Por quê? Porque a ressonância magnética tem uma janela, tem um jeito lá específico que é feito, né?
na máquina, eles jogam os elétrons, os prótons de um jeito muito doido, e basicamente o que acontece é a gente consegue ver a difusão das moléculas de ar. Tá, Henrique, e daí? E daí que essa janela de difusão, ela consegue pegar exatamente o local que a água está passando rápido ou que a água não está andando direito. E onde tem água? No sangue, acredita? Então, se eu tenho um AVC que tem uma isquemia, essa água não passa, então basicamente eu vou ter uma alteração naquela perfusão daquele local. Eu vou ter uma alteração no sinal dessa janela da ressonância. E essa janela se chama janela de difusão. Difusão do quê? Das moléculas de água, certo? Então, a gente tem essa janela chamada de DWI, que é a janela de difusão. E ela é muito interessante. Por quê? Porque ela altera muito rápido no AVC. Então, num AVC hiper mega agudo, de minutinhos ali que começou, pum, isso daí vai estar alterado. Ótimo. Agora, a gente tem uma outra janela que se chama flare, que é basicamente a janela de T2, para você que já conhece um pouco de ressonância. T2, que é aquela janela que o líquido fica muito brilhante. É basicamente essa, só que a gente tira o brilho do líquido. Basicamente isso. Qual que é a peculiaridade? Que nessa janela o AVC demora mais para aparecer. E se a gente tem uma diferença de sinal dessas janelas, ou seja, se numa janela eu vejo lesão e na outra eu não vejo lesão, isso me aponta que esse AVC está muito novo, porque não deu tempo de alterar no flare. Só que na DWI já alterou. Então isso significa o mismatch, a diferença DWI e flare. Certo? E eu vou mostrar isso pra você agora. Henrico, primeiro de tudo, eu quero dizer que eu odiei esse nome mismatch, WFlare, eu não entendo nada disso, não sei falar inglês direito. Primeiro relaxa, porque assim, mismatch basicamente significa não ter match. Vamos pensar o que é um match. Você tá lá com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, com quem quer que seja, com aquela pessoa que você gosta, e aí vocês começam a conversar, e aí você começa a ficar interessado naquela pessoa, e o que acontece? Dá um match. O que é dar um match? Basicamente aí pra galera, os usuários de Tinder aí de plantão, sabem muito bem o que significa dar um match. Então o mismatch é quando não dá um match. É justamente o oposto, é não ter match, é não dar, esse encontro. Exatamente igual, de uma coisa com a outra. Então lembra, DWI é uma janela que a gente não vê direito o parênquima encefálico. A gente vê basicamente focos de sinal, basicamente locais que vão brilhar muito e mostrar, olha, aqui não tá chegando água de jeito nenhum, porque a água tá toda paradinha ali naquela região, represada. Pensa assim, e se a água tá muito represada e ele pega o fluxo de água, quando tem muita água parada, brilha. E brilhar significa ter um hipersinal na ressonância magnética. Ótimo. Então a gente vê que essa imagem é muito feia, então ela deve ser o DWI, porque o DWI é muito feio mesmo. Ele não dá muito detalhamento do parênquima cerebral. Agora, ele brilha muito porque não tem uma lesão. E olha aqui como tá brilhante. Você fala, Henrique, isso é um AVC? É um AVC. Beleza, então a gente achou que esse paciente tem um AVC aqui do nosso lado esquerdo, na região núcleo capsular. O que é isso? Não interessa, depois a gente conversa sobre essa parte neurológica, essa parte neuroanatômica, né? Mas basicamente porque núcleo capsular? Porque está no núcleo do caudado, a gente tem aqui a cápsula interna sendo comprometida, certo? Então é essa região de cerebral média. Beleza, então a gente tem aí um AVC nessa região. Por quê? Porque está brilhando no DWI. Qual é a pergunta? Será que esse AVC está fresquinho? Fresquinho a ponto de valer a pena eu jogar trombolítico na veia desse paciente para abrir? Será que tá? Aí que entra o flare. Por quê? Porque se o flare não tiver alterado, ainda dá tempo de jogar o trombolítico. Quer ver? Olha aqui. A gente tem aqui o flare, exatamente do mesmo paciente, a mesma janela no mesmo segundo. Então, olha aqui, não tem lesão aqui, do jeito que tem aqui. Você fala, cara, tá meio normal aqui. É exatamente isso. Porque o flare é meio tipo uma tomografia chique. Então demora até aparecer a isquemia. Lembra que na tomografia, a isquemia demora até 48 horas às vezes para aparecer, certo? Então o que isso mostra pra gente? Que esse AVC tá fresquinho. Tá bom pra jogar trombolítico na veia desse paciente, abrir e fazer seu paciente ter uma melhora do déficit importantíssima. Então isso aqui é determinante na sua tomada de decisão, na sua conduta. Tem que saber. Agora, isso aqui é um mismatch positivo, é um bom paciente candidato a uma trombólise. Agora, nesse outro lado aqui, tem um paciente que tem o DWI positivo. Você fala, é verdade, Henrique, ótimo, então o DWI está positivo, significa que eu tenho uma isquemia, eu tenho um AVC, uma região até parecida com outra, exatamente, então vamos trombolizar. Não, por quê? Porque, olha o flare está mostrando a lesão. E se o flare está mostrando a lesão, é porque esse AVC já passou do timing de trombolizar. Eu não tenho mismatch, já deu tempo de alterar o flare, ou seja, esse AVC não está fresquinho, bom para jogar trombolítico. Não tá. Esse AVC, infelizmente, a gente perdeu a janela, não deu tempo de tratar agudamente, né? Entre muitas aspas, aí no pronto-socorro, para a gente conseguir fazer a reperfusão, a recanalização, melhorar a área de penumbra. Assim, nosso paciente melhora o déficit. Aqui não teve jeito, não vai ser assim que a gente vai
conduzir esse paciente, e já esse aqui vai. Então, espero que você tenha entendido aí bem essa diferença, porque isso vai ser determinante na sua tomada de decisão no pronto-socorro. Então, meus neuróticos de plantão, espero que vocês tenham entendido muitíssimo bem essa diferença, porque isso pode fazer a diferença no seu plantão. E não pense que isso aí precisa ser um hospital tão chique assim não, viu? Às vezes a gente se surpreende, eu mesmo me surpreendi num hospital que eu estava trabalhando e tinha a ressonância rapidamente para a gente conseguir fazer, certo? Então, não perca a chance de dar esse tratamento adequado para o seu paciente por falta desse conhecimento, certo? Domine esse conhecimento, é uma coisa simples se você entender de uma vez por todas. Espero que você tenha entendido, marca aquele seu amigo que precisa conhecer isso aqui, esmaga o like, deixa sua inscrição, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não estava inscrito, já se inscreve, ativa o sininho que tem muita novidade por aí. Eu te vejo na próxima e tchau!